No vídeo de hoje, nós vamos te contar 14 erros que os imigrantes cometem ao vir aqui para o Canadá. Um erro para cada ano nosso vivendo aqui nessas terrinhas geladas. Agora, o erro número 13, acredite ou não, quase nos mandou de volta para o Brasil. Então, se você quer saber quais são esses 14 erros que você não pode cometer se você quer imigrar para o Canadá, fica até o final. Olá, que bom te ter por aqui. Eu sou o Wagner. Eu sou Giza. Direto do Canadá. Primeiro erro, gente, reserva financeira. Imigrar é igual reforma de casa. Você acha que vai gastar X e aí gasta 2X ou às vezes até mais. Quando você muda para o Canadá ou para qualquer outro país, você tem que pensar, eu tenho que arranjar uma casa para morar. Será que eu já vou mudar direto para essa casa ou vou ter que ficar num hotel por um tempo? Tem um gasto com hotel. Mudou para essa casa, aqui ainda tem a vantagem quando você aluga uma casa, ela vem com geladeira, com fogão, com máquina de lavar, muitas vezes, às vezes não, né? Mas geladeira e fogão com certeza, Sim. Não é verdade? Agora, você tem que mobiliar o resto da casa, então é um dinheiro que você vai gastar. Transporte, aonde você vai morar, o transporte público é acessível? Por exemplo, onde a gente mora, transporte público não é lá essas coisas não. Então, às vezes você vai precisar de comprar um carro, então tem que colocar isso na sua conta também. E outra coisa, quando você encontra o lugar que você quer alugar, às vezes o dono da casa vai te pedir 3, às vezes até 6 meses de aluguel adiantado. Então tudo isso vai comendo a sua reserva financeira. Verdade. Outro erro que muitas pessoas cometem é em relação à língua. No caso de vir para o Canadá é um país bilíngue, então dependendo de onde você vai, predominantemente a língua vai ser francês, dependendo para outra região, inglês. Agora, é um erro porque muitas pessoas imigram para cá e não dominam nenhuma nem outra, né? E isso é um problema muito grande. Por quê? Porque o domínio da língua te abre muitas portas. E a falta dele te fecha muitas portas também. Então, se você pensa que você vai chegar no Canadá sem nenhum nível de inglês ou francês, dependendo de onde você está indo, e vai conseguir o seu emprego de cara, vai conseguir se resolver sua vida, todas as burocracias que envolvem morar aqui, você está enganado. Tudo, gente, as pessoas não vão tentar, sabe, se esforçar para entender o que você está falando. Elas já esperam que chegando aqui no país para morar, você domine a língua. Porque são 2 tipos de nível de inglês. Uma vez que você está aqui como turista, eles vão tratar você aqui, ó, com a mão na bandeja. Por quê? Você está vindo turistar, você é muito bem-vindo. Agora, se você vem para imigrar, é porque você vai trabalhar, você vai se relacionar com as pessoas, se comunicar, é um outro nível. Então, com certeza, a língua vai ser predominante aqui para você conseguir alcançar o emprego que você tanto deseja. Você quer falar que é a língua predominante ou a língua primordial? Primordial. Primordial. Agora, quer saber a nossa saga e as nossas dicas para você dominar esse bendito do inglês, caso você venha para a região onde nós estamos? Clique aqui no card, a gente conta tudo. Terceiro erro é o network. E como isso é importante hoje em dia, não é verdade? Demais. Muitas pessoas pensam que vão imigrar para um país e vão conseguir se virar, conseguir o trabalho, resolver todas as questões sem ter essa rede de apoio, sem ter conhecimento de pessoas. Gente, você até consegue, mas é muito, muito mais difícil. Você pode evitar isso se você já chegar, se conectar com as pessoas, fazer amizades, criar um network. Porque, com certeza, pensa, o empregador vai receber o seu currículo e vai receber o currículo de outra pessoa. Se ele te conhece, ou se eu, que conheço você, te indiquei para aquela posição, para aquele trabalho, é muito mais fácil esse empregador contratar alguém que ele conhece, ou alguém que ele conhece fez a indicação, do que contratar ali, ó, aquela pessoa que ele nunca ouviu falar, não tem nenhuma referência. Agora, o que você indica para a gente começar um network num país totalmente diferente? Exatamente, começando do zero, chegou no Canadá. Gente, eu sempre indico o Wagner também, vá a uma igreja. Encontre uma igreja que você se sinta à vontade, você se sinta bem. Ali você vai conhecer pessoas, com certeza, canadenses. De repente, dependendo de onde você seja, você vai conhecer brasileiros, pessoas de outras nacionalidades. Ali vai começar a gerar um relacionamento, as pessoas vão te conhecer, você vai falar, ó, tô aqui, tô morando aqui, tô procurando um trabalho. Gente, isso abre tantas portas. Outra dica que eu dou, e o Wagner também já passou por isso, com certeza concorda, é que existem os Immigrant Services, que são centros para apoio ao imigrante.
toda a cidade do Canadá Muito existe. bem lembrado. Não é verdade? E ali, olha, é muito legal, a gente se sente em casa como imigrante, porque tem imigrantes de todos os lugares do mundo também que vão ali para receber apoio. Eles vão te falar sobre feiras de trabalho, empregos que estão acontecendo na cidade. Eles vão te direcionar a eventos. Eles vão te dar, porque aqui o que acontece, quando você faz um currículo e manda para o empregador, tem um espaço de referência. Você tem que colocar pelo menos 2 referências, 2 pessoas com nome e telefone que o empregador vai ligar para saber sobre você. Quando você não tem ninguém, né? Esse lugar, esse centro de imigrante, eles se dispõem a colocar o nome deles ali também para ser as suas referências. Olha que legal isso. Além disso, gente, aqui no Canadá é muito importante que você tenha uma experiência canadense. Mas como eu vou ter uma experiência canadense se eu estou procurando meu primeiro trabalho, na verdade? Voluntariado. O meu primeiro voluntariado aqui no Canadá foi no Centro de Imigrantes. Por quê? Eles estão dispostos a te ajudar, eles sabem que isso é importante. Então isso, gente, é uma mão na roda. O Immigrant Services, ele foi, assim, primordial a nossa jornada aqui de imigração. Por quê? Além de dar o apoio da língua, o direcionamento para os lugares onde trabalhar, todo aquele apoio na hora de revisar o seu currículo, até mesmo treinar entrevistas com você, eles fazem. Verdade. É claro que existem centros de imigrantes em tudo quanto é lugar do Canadá, não sei como são os outros, mas a nossa experiência aqui em Kamloops foi muito boa. Com certeza. E assim, gente, eu vou só falar pra vocês que, como eu comentei, a minha primeira experiência de voluntário, de trabalho, sem receber nada, foi no Centro de Imigrantes aqui. O meu inglês, eu ia lá pro Centro de Imigrantes para aprender o inglês básico, né? E eles me colocaram para atender telefone. Então alguém ligava, pedia para falar com Shirley e eu tinha que ir lá, né, fazer a transferência da ligação. Olha que desafio, mas me ajudou tanto com o inglês também. Não é verdade? Foi muito bom. Agora, tem um network bom que a gente acabou de falar, mas tem um network ruim. E isso é muito importante a gente conversar com você, porque tem alguns imigrantes aqui que tem uma função chamada network sanguessuga. Sabe aquele sanguessuga? Que vai lá, suga o seu sangue, pega toda a informação e parte para outra pessoa. Não seja isso, não seja um imigrante sanguessuga. Por quê? Você está queimando pontes. E esse mundo, gente, dá a volta. Esse mundo é grande, mas ao mesmo tempo ele é pequeno. E aquela pessoa que um dia você usou e descartou, lá na frente pode ser aquela pessoa que poderia te ajudar a conseguir algo ainda maior. Exatamente, gente. Não seja um imigrante sanguessuga. E aí, imigrante motivado, tá gostando desse vídeo? Tenho certeza que você está. Então, olha, ajude aqui o nosso canal, dê o seu like, faça um comentário aqui, ó, fala o que você está gostando do vídeo e não se esqueça de compartilhar com seus amigos. É isso aí. Um outro erro que muitos imigrantes e aspirantes à imigração cometem é não se familiarizarem com a cultura do país para qual eles estão indo. Olha, gente, tá indo para o Canadá? Pesquise. Entenda qual é a cultura, como são os canadenses, o que eles gostam, o que eles não gostam, sabe? É tão feio você chegar num país e você ser do jeito que você é, você não quer se adaptar, você não quer... Isso é até um desrespeito à cultura daquele país e às pessoas daquele país também. Por exemplo, aqui no Canadá tem uma questão de cada um tem a sua bolha, o seu bubble. E brasileiro não tem essa bolha, né? A gente gosta, de abraçar, a gente gosta E aí, tudo bom? Né? Tá bem? Né? De se apresentar. Oi, prazer, Wagner. E se deixar, vai, né? Gente, aqui no Canadá isso não existe. Tem que respeitar. Eles até sabem que brasileiro gosta de abraçar. Então, por exemplo, lá na nossa igreja, algumas pessoas já chegam pra gente, abrem os braços. Mas é porque já conhecem a gente. As pessoas não chegam aqui abraçando, beijando. Então, vale muito a pena, sim, como você comentou, pesquisar sobre a cultura do país. Ah, mas eu tô mudando para Portugal, lá eles falam português e é a mesma coisa. É a mesma coisa? Não, e a cultura com certeza não é a mesma que a brasileira, não é verdade? Agora, por exemplo, uma outra coisa, que aqui no Canadá, gente, é assim, eu acho o máximo. Você entrou na sua casa, mas principalmente na casa de um canadense, você não entra com o sapato no pé. Você deixa o seu sapato na porta. Então imagina se você não pesquisa sobre isso. Primeira casa que você entra, aquele sapatão todo sujo de rua, você entra, o pessoal já vai olhar e fala, poxa, que é isso? Ninguém faz isso. Entendeu?
Uma outra coisa, gente, que é muito diferente de nós brasileiros é que o canadense, no geral, ele é pontual. Se você convida um canadense para vir à sua casa no jantar às 6 da tarde, 6 da tarde a sua campainha vai tocar. Então, se você é convidado para ir a um jantar na casa de um canadense e ele te chamou às 6 da tarde lá, seja pontual. Não vá aparecer 6h30, 7 horas, ele não vai te esperar. Ele vai comer todo o jantar, você vai chegar lá e vai ficar uma situação bem chata. Então, pessoal, é muito simples. Pesquise sobre a cultura e esteja aberto a se adaptar, a incorporar a cultura do país que você está escolhendo para imigrar aos seus costumes também. Agora, o erro número 5 é achar que imigrar é uma corrida de 100 metros. Não. Imigrar é uma maratona. Você precisa dar tempo ao tempo. É muita coisa que acontece. Ao mesmo tempo, você está indo para um país novo, uma cultura nova, muitas vezes uma língua nova, o clima é diferente, o jeito que as pessoas se comunicam, a questão do trabalho, da educação, escola para os filhos, comida, sabores, tempero, é tanta coisa. Não dá para construir Roma em apenas 2 dias. É tijolo por tijolo. Então seja paciente com você, seja paciente com quem você está levando, né, sua família. Cada um tem também um tempo diferente para se adaptar. Tem que respeitar isso, tá, gente? Leve um dia de cada vez. E se você quer dicas de como nós administramos o nosso tempo, dá uma olhadinha nesse card aqui, porque a gente tem dicas valiosas sobre isso também. Outro erro muito importante que o imigrante comete ao chegar aqui no Canadá, e eu tenho certeza que em qualquer outro país, é achar que ele vai chegar lá, Wagner, vai conseguir emprego no dia seguinte. Ah, porque eu sei fazer, eu tenho experiência, trabalhava em construção no Brasil, eu sei tudo, bora, vou procurar, eu sei que construção tá sempre em alta, né, e tal. Não, gente, não é só isso. Você vai chegar aqui, cada país tem um jeito, é por isso que tem que fazer a pesquisa antes. Cada país tem um jeito de regulamentar certas funções, por exemplo. Aqui, para você ser um carpinteiro, você precisa estudar, você precisa ter, dependendo, até um eletricista, você precisa ter licença, você precisa de certificação. Não é simplesmente eu sei fazer, igual no Brasil, vou lá, pego um trabalho, uma casa e faço toda a instalação elétrica. Não é assim que funciona. Aqui é tudo regulamentado. Outra questão que muitas pessoas se enganam é: o que importa é a minha experiência. Eu não falo inglês, mas eu posso mostrar serviço? Não, você tem que saber sim o inglês, você tem que se comunicar com o empregador, com seus colegas de trabalho lá, né? Ali dentro do ambiente de trabalho. Então, tá com calma, se prepare e pesquise para você não dar com os burros na água. E mesmo que você vai migrar para um país que fale português, mesmo assim você tem que pesquisar como é que as pessoas apresentam o currículo nesse país, como são as entrevistas nesse país, quais são as perguntas mais frequentes, né, sobre aquela função. A minha profissão no Brasil, eu posso exercê-la nesse país? Qual é a regulamentação para eu fazer isso? Quais são os critérios? Como é o processo para eu conseguir um trabalho nessa área? E se você encontrar isso como uma barreira muito grande, como um bom imigrante, a gente quer falar para você: tenha a mente aberta, porque talvez a opção seja fazer uma mudança de carreira, porque foi isso que aconteceu com a gente. Nós viemos para o Canadá com a ideia inicial, né? Nós éramos professores no Brasil, lembra? Eu de matemática, você de português, e aí a gente pensou, eu pelo menos, né? Vou mudar para o Canadá, vou regularizar a minha situação como professor e vou ser professor no Canadá. Quando eu cheguei aqui, eu vi que o processo era um pouco diferente daquilo que eu tinha já pesquisado no Brasil, que ia demorar muito mais tempo na universidade para fazer a equivalência. Então, o que eu fiz? Já que eu tenho que mudar de profissão, voltar para a universidade, eu posso mudar de profissão. Foi aí que a chave virou. Exatamente. Então, pensar fora da caixinha, olhar o big picture, né, que a gente fala. Quais são as minhas opções? Eu estou num país novo, posso fazer o que eu quiser. Se o que eu já fazia no Brasil é muito complicado para exercer nesse país. Agora, se você ficou nesse vídeo até agora é porque você tá gostando, não é verdade? Então, mostra pra gente com o seu like, deixa o seu comentário, o que você tá achando sobre esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações. Agora, outro erro que candidato à imigração ou imigrante às vezes comete é não fazer pesquisa sobre aonde vai morar, não é verdade? Com certeza. Eu vou para o Canadá, eu vou para Portugal, eu vou para qualquer outro país, bora! Não, gente, tem que pesquisar para onde eu vou, né? Eu gosto do frio,
essa região é mais fria, beleza. Eu não gosto do frio, essa região é menos fria. Tem que saber definir em que cidade, como é grande, é pequena, eu prefiro uma cidade que é mais movimentada, ou eu quero uma cidade do interior, onde tudo é mais pertinho, onde é mais um estilo de vida mais tranquilo, mais lento, por exemplo. Verdade. Nós fizemos essa pesquisa antes de mudar aqui para o Canadá e entre morar numa cidade grande como Vancouver, Toronto, Calgary, nós decidimos mudar para uma cidade menor, né? Que eu tinha visitado antes para fazer aquela pesquisa de campo que foi muito importante e nós mudamos para essa cidadezinha onde nós moramos até hoje, chamada Kamloops, que tem um pouquinho mais de 100 mil habitantes. 14 anos atrás, nem isso tinha. Não, verdade. Agora, gente, tem também, aí você vai pensar quais são os pontos positivos e negativos de cada uma e ver aquilo que vai preencher, né, as suas necessidades da sua família. Por exemplo, se você for para uma cidade muito grande, pode ser que você encontre mais brasileiros, pode ser que você encontre produtos, restaurantes brasileiros, e isso vai diminuir, de certa forma, aquela saudade, sim, do Brasil, né? Porém, você tem que pensar, mas como que é o custo de vida nessa cidade? E aí, né, coloca aí na balança, faz aquilo que é melhor para você e sua família. E o erro número 8 não é só pesquisar a cidade, você tem que pesquisar o bairro onde você vai morar. Tudo bem que você já escolheu a cidade, agora o bairro onde você vai morar tem muita coisa importante que você tem que ver, especialmente se você tem filhos. Tem transporte público acessível todos os dias da semana? É próximo à escola? A escola do bairro, ela é boa? Isso é muito importante. Tem supermercado, tem mercado perto para você comprar aquele leite de leite às 9 horas da noite? Exatamente. Para vocês terem uma ideia, o primeiro bairro que nós moramos aqui na cidade, por diversos fatores, era um bairro que ele ficava distante de tudo. Então, por exemplo, o ônibus passava só de 1 em 1 hora nos dias úteis, né, da semana. Fim de semana, no domingo, nem ônibus tinha. E na época eu nem dirigia, né, eu dependia do ônibus. Então, realmente, era aí um pouco mais de dor de cabeça. Detalhes simples, mas que fazem diferença no dia a dia da gente, não é verdade? Uma outra questão, dependendo do bairro que você vai morar, tem diferença de aluguel, preço de aluguel. Dependendo do bairro, as casas são mais caras, dependendo do bairro, as casas são mais baratas. Porém, você tem que pensar, é um bairro mais seguro, tem isso também, tem bairros que não são tão seguros, né? Então tem vários fatores que você precisa pesar na balança e ver o que é melhor para vocês. Tá curioso para saber onde nós já moramos? Dá uma olhadinha aqui nesse card, porque nós fizemos um vídeo mostrando todas as casas que nós moramos, incluindo os valores de aluguel. Um outro erro é não vir preparado financeiramente, né? Porque, gente, o custo de vida, dependendo de onde você vai morar, é muito mais alto do que talvez o custo de vida que você tem agora onde você está. Então, pesquise, né? Venha para a imigração, venha para o país com dinheiro para você ficar pelo menos 6 meses sem trabalho, para ir cobrir todas as suas despesas com aluguel, com seguro de saúde, com, de repente, creche, né, para criança, não sei, talvez uma escola, supermercado, telefone, contas, tudo. Calcula aí qual é a sua despesa mensal, multiplica por 6 e já deixa reservado o dinheiro para sua passagem de volta para o Brasil, caso as coisas não funcionem, não aconteçam como você planejou. Existe sempre essa possibilidade na imigração. Verdade. Agora, se você quer usar um site para ter referência de custos, né, em qualquer lugar do mundo, vou colocar o link aqui para você e também lá na descrição. É um site que a gente usa muito quando a gente está olhando o custo de vida em outros países, que é o Numbeo, ok? Dá para você colocar o nome da cidade e aí vai falar valor de aluguel, valor de refeição, moradia, carro, transporte, tudo. É legal, uma média muito boa para você se basear. Um erro fatal que muito imigrante ou candidato à imigração comete é não pesquisar sobre o clima de onde você vai morar. Por exemplo, se você vem para o Canadá, pelo menos em 90% do Canadá, o inverno é muito frio. O calor é muito calor. Então, se você não vem preparado, achando que você vai esquiar, patinar, né? Porque o Globo Repórter mostra isso, né? O pessoal vai pro trabalho de patins. Gente, não é verdade isso não, tá? Eles encontraram uma pessoa só, que a pessoa tá vindo lá patinar, né? No dia a dia, gente, é frio, dá trabalho, limpar carro cheio de neve para sair de casa, tudo isso dá trabalho. Então tem que pesquisar sobre o clima. Porque se você é o tipo de pessoa que pensa, não, eu não suporto frio, eu não vou gostar do frio, é melhor você vir antes como turista,
Dá uma, né? Sente aí para ver se você consegue, porque não tem como fugir, não. O inverno, ele vem junto com o pacote de imigração. Exatamente. E não só o frio, mas eu falo sempre também em relação aos dias escuros. Os dias, eles são muito, muito curtos no inverno. Isso significa, gente, que a gente sai para trabalhar de manhã, tá escuro. A gente volta do trabalho, tá escuro. Então, se você é o tipo de pessoa que precisa da luz do sol, se você não é para você. E tá tudo bem. Imigração não é para todo mundo. De repente você não vai vir para o Canadá, você vai para um outro país que não seja tão frio. É verdade, porque o inverno não só traz a questão da sensação do frio, mas as pessoas elas ficam mais em casa. E então tem muita gente que tem problema até, por exemplo, com solidão, porque é um período aí de 3, 4 meses que você fica mais dentro de casa. É tanto que no processo de seleção para novos imigrantes, ganha pontuação quem vem com família. Sabia disso? Exatamente, gente. O erro número 11 é você achar que você é muito especial porque você conseguiu chegar aqui como imigrante. Não. Você, eu, ela, nós somos só mais um na fila do pão. Então, chegar aqui, gente, tem que chegar com força, com coragem, com objetivo, com foco na sua cabeça de você conseguir o seu espaço aqui, você conquistar o seu próprio espaço, porque ninguém vai te tratar de modo especial, não. Só Deus mesmo. Exatamente, isso é muito importante. Um outro erro muito importante que a gente vê muito por aqui com imigrantes é a questão da timidez, do medo de errar. Por exemplo, especialmente em relação à língua, quando você está aprendendo, você acha que fala inglês no Brasil, quando chega aqui, por exemplo, você vê que é uma outra dinâmica da língua. Eles falam muito mais rápido, eles usam palavras que você às vezes não conhece. E aí as pessoas têm medo de falar, medo de errar e serem chamadas a atenção, ou serem corrigidos. O que acontece? Elas se travam. E isso é muito ruim, porque isso impede que você desenvolva o seu vocabulário, desenvolva o seu inglês. Acho que é questão de ser humilde e estar sempre aberto a aprender. Não pode ser tímido. E também para se relacionar com as pessoas. A gente já falou que o network ele é muito importante em todos os sentidos, o bom network. Então, se você ficar só na sua quietinha esperando sempre alguém iniciar uma conversa, gente, você não vai chegar muito longe. Inicia a conversa, se apresenta, faça amizades. Erro número 13 é você não vir com a mente aberta. Nós ficamos no Brasil 2 anos esperando o processo de imigração ser finalizado antes de mudar para o Canadá. Fizemos todas as pesquisas que você possa imaginar em questão de trabalho, moradia, aonde morar. A gente já tinha uma ideia que a gente ia chegar aqui, não ia conseguir trabalhar na nossa profissão. Então a gente já tinha mais ou menos já combinado que a gente ia começar por baixo mesmo, que a gente chama de survival job, que é aquele trabalho que vai te ajudar a pagar suas contas, né? Trabalhar numa lanchonete, e foi isso que nós conseguimos. E eu consegui trabalhar numa cafeteria aqui chamada Tim Hortons. Já estava tudo na minha cabeça organizado, mas a realidade é diferente. Sair de casa todo dia, antes do sol nascer, para estar lá às 6 horas da manhã, trabalhar de 6 às 2 de padeiro. No Brasil eu era professor. Então, eu achava assim muito desafiador para mim, ok? Na minha cabeça, naquela época, hoje em dia eu penso totalmente diferente, né? Sair de um status para chegar num outro status, e eu tô conversando aqui com você assim de coração aberto, tá? Coisa que eu só falo assim, né, para pessoas próximas da gente. Mas na minha cabeça, sair de um status e chegar nesse status, para mim, assim, foi muito desafiador ao ponto, né, de eu querer voltar para o Brasil. Porém, rede de apoio aqui, né, casal, rede de apoio, um suportando o outro, isso nos ajudou. Aí, dia após dia, crescendo, daqui a pouco eu consegui um outro trabalho e assim a gente foi indo, chegando cada vez mais alto. Graças a Deus e ao meu amor. Exatamente. Então, gente, cada história é única. Mas essa é a nossa história que a gente quer compartilhar com vocês. Tenha sua mente aberta, não coloque expectativa muito alta, porque a realidade num país novo, ela pode ser diferente daquilo que você imaginou na sua cabeça. Se precisar descer alguns degraus para você conquistar degraus bem altos lá, tudo bem, né? Esteja forte, firme no seu objetivo. E falando em focar nos seus objetivos, é exatamente isso, gente. A imigração, ela precisa ter foco. Sem foco a gente se dispersa e a gente acaba perdendo aí o rumo das coisas. Com certeza o seu foco é ser bem sucedido no novo país, é
viver aquilo que você de repente não conseguiu viver onde você está. É alcançar coisas muito mais altas do que talvez você já alcançou até agora. Para isso, requer, olha só, muita sabedoria, persistência. Os planos de Deus para você são esses, então fica tranquilo que vai dar tudo certo no final, com Deus no controle e você fazendo a sua parte. E aí? Gostou desse vídeo? Eu tenho certeza que você gostou e que você vai dar o seu like, vai se inscrever, porque aqui é muita dica sobre imigração, sobre morar fora e muita motivação de quem já está fora do país há mais de 14 anos. Olha só, aproveita que você já deu o seu like, já se inscreveu por aqui, já comentou, corre lá agora no Instagram e segue a gente por lá também. A gente compartilha o nosso dia a dia e é tão legal, corre lá. Muito obrigado e até a próxima. Parou lá, amor? Deve ter parado. Parou. Parou agora, eu vi quando parou.